Olá, olá, hello, 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 how are you people? Vamos lá então para mais uma aula de inglês. Sou o Teacher Cartolari e hoje aqui com a aula de Present Continuous, né? Que é um tempo verbal do inglês que nós utilizamos aí para nos referirmos a coisas que estão acontecendo neste exato momento. Present Continuous, né? Eu gosto sempre de brincar que é o presente que continua, né? Então vamos lá, mais uma aula aí de inglês, né? Para nós aprendermos inglês aí de forma direta, né? Direto ao ponto, rápida, que uma coisa que nós não temos a perder é tempo, né, gente? Então vamos lá. Present Continuous today, Present Continuous hoje, né? Vejam lá, eu gosto sempre de trazer a estrutura do tense. Tense é o tempo verbal em inglês, tá, gente? O que é um tempo verbal, teacher? Tempo verbal a gente chama aí, é o presente, é o passado, é o futuro que a gente fala no português. Então, no inglês a gente chama de tense, um tempo verbal. Nesse caso é o present continuous, que é o presente que continua, né? Seria mais ou menos esse o entendimento mesmo, porque são coisas que estão acontecendo no presente, mas estão ainda em andamento, não foram finalizadas ainda, né? Então, eu gosto sempre de trazer a estrutura para a aula, eu sempre digo, né? Que a estrutura é o tempo verbal, a estrutura é o conteúdo mais importante da aula, nos casos de tenses, né? Porque a gente, aprendendo a estrutura, a gente não erra, ok? Ou minimiza, pelo menos, drasticamente, né, a possibilidade de nós errarmos ali. Tá? Então, veja, qual a estrutura? Pronoun plus verb to be plus verb plus ing. Que tá aqui, tá, gente? Estão vendo aqui, ó. Pronoun plus verb plus ing. O que é isso aqui? Pronome mais o verbo to be mais um verbo seguido de ing. O que é um pronome, teacher? Pronome a gente chama ali no português, são os eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Então, no inglês a gente tem o I, you, he, she, it, we, you, they. Estes nós chamamos de pronomes. A gente também poderia chamar isso aí de sujeitos, né? Os sujeitos da frase, ok? Seguido ali de um verbo to be. O que é o verbo to be? Isso é uma outra aula. Mas o verbo to be é am, is, are. Né? Dependendo do sujeito que nós colocarmos ali no início, a gente vai usar ali um verbo to be que seja que se adeque a esse sujeito, ok? E depois um verbo seguido de ing. A gente vai já ver como é isso. Vamos lá os exemplos já, rapidamente. Veja, I am doing something. I'm sorry. John is in his car. Estava no segundo slide. Olha o primeiro. John is in his car. John está no carro dele. John is in his car. Sempre que você puder ir repetindo, tá? É bom para que você já vá treinando a pronúncia, que as nossas aulas também vão focar bastante na conversação, ok? Então veja, John is in his car. John is in his car. John está no carro dele. He is driving to work. He is driving to work. Ele está dirigindo para o trabalho, está dirigindo até o trabalho dele, né? He is driving to work. Ele está dirigindo para o trabalho. This means he is driving now, at the time of speaking. Isso significa que ele está dirigindo agora, no momento da fala. The action is not finished. A ação não foi concluída, não foi terminada. Ela está acontecendo agora, ok? Então, veja ali a tabelinha abaixo, tá? Linha azul ali, blue line, olha lá. Am, is, are. É o que? O verbo to be, tá, pessoal? Então, ali, nessa aqui eu coloquei para nós estudarmos ali o sujeito seguido do verbo to be. Veja, I am. Se for I am, o que é I am? Eu sou, eu estou. O verbo to be é ser ou estar. I am. Se for he, she, it, is. Usamos o is ali na frente. Ó. He is, she is, it is. E se for we, you, they, usamos o are. We are, you are, they are. Tá? Então o verbo to be é am, is, are. Mas depende do sujeito. O que significa, teacher? Am, is, are. Ser ou estar. Independente se você usa am, ou usa is, ou usa are. Eles significam ser ou estar. Só muda o uso de acordo com o sujeito. Isso uma outra aula a gente vê com mais propriedade, né? Uma forma mais aprofundada, tá bom? Na segunda coluna ali, trouxe para nós estudarmos a forma contraída, contracted, que a gente chama, que I am vira I'm. He is vira his. She is vira she's. It is vira it's. We are vira we're. You are vira your. They are vira their. Tá? Então,
Lembrando sempre que essa forma contraída aí da coluna do meio, gente, essa forma contraída, ela normalmente é mais informal, tá? Então, nós normalmente utilizaríamos em situações mais relax ali, situações menos formais. Por exemplo, não utilizaríamos muito esse formato em uma entrevista de emprego, por exemplo, tá? Seria mais a forma mais polida ali, que é a primeira coluna, tá? Então, veja, olha como fica a frase no present continuous. I am driving. Primeira coluna com a terceira somente. Tá? Nós não usamos ali a primeira coluna com a segunda. A segunda é só uma forma contraída da primeira, portanto, nós não utilizamos nunca I am, I'm. Nunca utilizamos a primeira coluna junto com a segunda ali, não tem nada a ver. São duas opções diferentes de se falar, ok? Então, veja ali, vamos montar as frases, fazer as frases, juntar ali primeira coluna com a terceira coluna, fica I am driving. I am driving, eu estou dirigindo. Perceba que eu estou dirigindo neste momento. Tá? Então, o que é um verbo? Olha, a terceira coluna, verbo com ing. O verbo com ing, o verbo é drive. Todos nós conhecemos, né? Acredito. Drive, dirigir. Mas, quando a gente coloca o ing ali no final, ele toma o sentido de dirigindo. Então, teacher, o que é o ing, né? O ing, que no inglês a gente chama de ing? É o equivalente, meus queridos, ao nosso ando, endo, indo, né? Ou seja, no português, andando, comendo, dormindo, coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, veja, no português nós temos três. Nós temos ando, endo e indo. No inglês, veja só, muito mais fácil. Nós temos somente o ing, tá? Então, I am driving, né? Veja que o verbo drive, ele perde o e, na verdade, e colocamos o ing no final. Ah, teacher, quando que a gente vai entender isso? Numa outra aula mais pra frente a gente explica melhor essa parte do verbo. Hoje a gente só quer mostrar como que se usa o present continuous, de forma rápida, dinâmica e direto ao ponto, ok? Vamos ali ao próximo. He is working. She is working. It is working. Ele está trabalhando, ela está trabalhando e aí por diante, tá? Veja, trabalhando neste momento, tá? Terceira linha, third line. We are doing, you are doing, they are doing. Sempre que você puder repetir aí, tá, pessoal? A frase, vão repetindo para ir treinando a pronúncia. Então, nós estamos fazendo, vocês estão fazendo, eles estão fazendo ou elas estão fazendo. O they pode ser eles ou elas, depende do contexto. Tudo bem? Caso vocês vão tendo alguma dúvida, podem ir deixando aí nos comentários ou manda para mim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, o e-mail para contato, tá? Caso alguém tenha interesse também em aula particular ou tenha alguma dúvida queira mandar, podem ir mandando aí que a gente vai tentando, vou tentando aí responder todas, sanando todas as dúvidas conforme for possível, tá bom, gente? Contem comigo aí, beleza? Vejam lá. Dando sequência então aqui, I am doing something equals to I'm in the middle doing it. Eu estou fazendo alguma coisa igual a eu estou no meio de fazer isso, de meio de fazer aquilo. Ou seja, I've started doing it and I haven't finished yet. Eu comecei a fazer, mas ainda não terminei, ok? Então veja, é o que nós já temos falado desde o início, é uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. Tá? Olha aqui alguns exemplos, tá, gente? Vejam lá. What's going on? Essa expressão é muito utilizada para dizer assim, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Né? What's going on? Então, veja, going, o verbo go seguido de ing. Notem a estrutura. Tá? Vamos sempre notando que tem que ter um verbo to be, tem que ter um verbo seguido de ing. Não existe present continuous sem ing, tá bom, pessoal? Second example. It's not raining anymore, let's go home. Não está chovendo, né? Não está mais chovendo, vamos para casa. Então veja, mesmo que a frase seja negativa, ó, não está mais chovendo neste momento. Vamos para casa, por mais que seja negativo. Tá? É uma coisa que não está acontecendo, né? Não está chovendo neste momento em que nós falamos, tudo bem? Third example, please be quiet. Então veja, esse please be quiet é uma expressão utilizada para nós nos referirmos a... É
Essa expressão é equivalente ao nosso, por favor, fique quieto. Please, be quiet. Por favor, fique quieto. I'm trying to work. Eu estou tentando trabalhar. Veja que eu estou tentando neste momento, tá? Veja que o quarto exemplo traz para nós um contexto at the party, ou seja, você está em uma festa, tá? E a pessoa chega para você e diz, Are you enjoying the party? Você está gostando da festa? Veja, neste momento. Fifth example. Where's John? Onde está o John? Cadê o John? He's taking a shower now. Ele está tomando um banho agora. Está tomando banho agora. Neste momento. Tá bom, pessoal? Então entendam isso. Present continuous são ações que estão acontecendo neste momento. Mas nós temos aí um entendimento também um pouco mais abrangente. Vejam ali no attention, ali em vermelhinho, né? In red. Veja, attention, atenção. Sometimes the action is not necessarily happening at the moment. Ou seja, às vezes a ação não necessariamente está acontecendo no momento. Poxa, teacher, mas você não disse que são ações acontecendo neste momento? Calma, calma que você já vai entender. Olha o exemplo dado ali, ó. E.g. I'm reading a really good book. It's about a girl who... Veja, o que significa? Vamos traduzir essa frase. Eu estou lendo um livro muito bom. É sobre uma garota que... Tananã, 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 reticências. Tá? Então vejam, eu estou lendo um livro. Tudo bem, eu estou lendo um livro, mas não significa que eu estou lendo esse livro no momento em que eu estou falando isso para você. Tá? Veja que a gente fala isso no próprio português também, né? Ô, meu amigo, estou lendo um livro bacana, mas não estou lendo o livro nesse momento que eu estou falando para você. Eu comecei a ler esse livro, mas não terminei ainda. É como a gente fala quando, estou assistindo uma série bacana, tal. Ou seja, comecei a assistir a série, mas não terminei ainda. Então, da mesma forma que nós falamos no português, também se usa o present continuous em inglês, tá bom? Para alguns contextos desse tipo. Tá bom, gente? Igual eu falei, caso tenham dúvida, vão deixando aí nos comentários, tá bom? Passando aí então, vejam ali, some more examples. Aqui mais alguns exemplos. Olha lá, she is learning Italian. She is learning Italian. Então, ou seja, ela está aprendendo italiano. Mas ela está aprendendo nesse momento que ela está falando isso aqui para você, ou que eu estou falando para ela, ela está aprendendo italiano. Não é que ela está estudando nesse exato momento, não necessariamente. Ela pode ter começado um curso de italiano e está aprendendo. Ou pode ter ido morar na Itália e está aprendendo italiano lá na Marra. Não é verdade? Então, assim, começou algo e não terminou. Não que esteja acontecendo necessariamente nesse momento. Tá? E o último exemplo sobre essa semântica aí, some friends of mine are building their own houses, né? Ou seja, alguns amigos meus estão construindo as suas próprias casas. Faltou um Szinho ali no houses, tá? Depois vou corrigir isso daí. Então veja, alguns amigos meus estão construindo suas próprias casas, ou seja, estão construindo, mas não significa que eles estão construindo nesse exato momento, tá, gente? Começou algo, não terminou ainda, mesma coisa, ok? Passando ali para a próxima. We can use the present continuous with today, this week, this month, this year, etc. Veja, podemos usar o present continuous com today, com this week. Today é hoje, this week é esta semana, this month, este mês, this year, este ano. Olha o exemplo ali abaixo. That company isn't doing well this year. Aquela empresa não está indo bem este ano. É igual a gente fala no português, tá, pessoal? Por isso, isn't doing. Veja, verbo to be. E o do, verbo do, com ing, ing, ali, tá? E o último exemplo ali sobre isso. You are working hard today. You are working hard today. Você está trabalhando duro hoje. Você está trabalhando bastante hoje. Igual a gente fala também no português, tá? Eu acho que aqui, se tiver dúvida, vai mandando aí para nós, tá bom? Ok. Veja lá, mais uma, dando sequência aí. We use the present continuous to talk about changes happening around now. Ou seja, nós usamos o present continuous para falar sobre mudanças que estão acontecendo no presente ou em torno do presente. Seriam mudanças recentes, poderíamos dizer assim, tá? Ou seja, olha o primeiro exemplo ali. The population of the world is increasing very fast. A população do mundo está crescendo, aumentando muito rápido. É uma coisa que vem acontecendo aí recentemente. Então, igual a gente fala também no português, não tem segredo, tá, gente? Veja, is increasing, verbo to be, increase é o verbo aqui com
ing in the end, no final, tá? Second example, I'm beginning to enjoy my job now. Repeat, I'm beginning to enjoy my job now. Eu estou começando a gostar do meu emprego agora. Ou seja, comecei um tempo atrás, não estava gostando, mas agora comecei a gostar. Veja, uma coisa recente de uns tempos para cá. I'm beginning, verbo to be, begin com ing, beginning, to enjoy my job now. Estou começando a gostar do meu emprego agora. Alright? Third, your Spanish is getting better. Seu espanhol está melhorando. Getting better aqui é melhorando, tá? O verbo get é um verbo um tanto quanto multifuncional. A gente aprende depois de uma outra aula aí as funcionalidades do verbo get. No momento, entenda que getting better or getting better é melhorando, tá? Então, your Spanish is getting better. Seu espanhol está melhorando. Percebam sempre a estrutura. Sujeito ou pronome, verbo to be, verbo com ing, tá? New verbs to learn and use with the present continuous. Novos verbos para aprender e usar com o present continuous. Trouxe aqui alguns verbos para nós melhorarmos, aí, né? Agregarmos ao nosso vocabulário, tá bom? E aí vamos lendo, por favor. Eu vou I say, you repeat. Eu vou dizendo, você vai repetindo e depois we translate. Nós traduzimos, tá bom? Let's go. Change, repeat. Change, become, rise, fall, grow, improve, start. Very nice. Então, change, mudar, become, tornar-se ou se tornar, rise, aumentar, fall, cair, grow, crescer, improve, melhorar, start, começar, ok? Então agora só para finalizar aqui, gente, vamos treinar um pouco aí o nosso aprendizado com algumas linhas de exercício aí, como eu já mencionei anteriormente, caso vocês queiram, caso alguém queira aí uma aula mais aprofundada ou mais exercícios talvez para treino, né? Mande aí para nós, vou deixar aí o meu contato por e-mail na descrição do vídeo e aí vocês mandam aqui, tá? Os interessados mandem e a gente passa um pouco mais de exercício ou marca aí as nossas private classes, aulas particulares, né? E vamos tocando aí para a gente aprender inglês de forma rápida e, como eu sempre digo, direto ao ponto, tá bom? Vamos lá. Complete the sentences. Complete as frases. Olha ali a first one. Aqui nesse exercício, gente, eu quero que vocês utilizem os verbos in brackets. In brackets, entre parênteses, tá? Então, veja. The population of the world is very fast. Então, veja, o verbo que nós temos que usar aqui é increase. Como fica o increase nesse caso? Veja que nós já temos o to be is, logo antes do gap. O gap é o espaço em branco. The population of the world. Aqui o sujeito da frase é a população do mundo. Is é o verbo to be. Vejam, percebam ali, né? Sempre a estrutura. Levando a estrutura em consideração, a gente não erra. E como fica então o verbo seguido de ing? Increase. Increase vira increasing, né? Ah, professor, por que perde o e e põe o ing? Isso a gente pode ver depois. Tá? Existem algumas regrinhas para isso. Tá? No caso de verbos terminados em e, eles perdem o e e usamos o ing, o ing. Tudo bem? The population of the world is increasing very fast. A população do mundo está o quê? Aumentando muito rápido, né? Crescendo, né? The cost of living is... E aí? The cost of living is... Já coloquei aqui, né? Rising. Hey, teacher. The cost of living is rising. Então, o custo de vida está crescendo, está aumentando, né? Então, nesse sentido, o custo de vida is rising. Veja que o verbo rise, entre parênteses, perdeu também o e. Usamos o ing in the end, ok? All number 3. I am tired. I need a rest. Eu estou o quê? Aqui no caso, tired, cansado, tá, gente? Então, eu estou o quê? Ficando cansado. I need a rest. Eu preciso de um descanso, preciso descansar. E o verbo que nós utilizamos é o get. Como fica o get no present continuous? É claro, só pôr o ing. Lembrando aqui, no caso do get, ele dobra o t, porque nós temos uma regrinha para isso.
né? Essa regrinha é chamada de regra CVC, que é a regra consonant, vowel, consonant, tá? Ou seja, todos os verbos, anotem isso, tá? Isso é muito importante. Todos os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra. Então veja, get, consoante, vogal, consoante. Por isso dobramos o T. Fica getting. Ou, em inglês mais norte-americano, getting. I'm getting tired. Ou I'm getting tired. I need a rest. Estou ficando cansado. Estou cansando. Preciso de um descanso. Beleza, gente? Olha o number 4. You can turn off the radio. I am not turning on to it. Olha só, you can turn off. Turn off, desligar. Você pode desligar o rádio. I am not turning on to it. Olha ali, listen. Como fica listen? I'm not Como é que fica? Listening to it. I'm not listening to it. Por mais que a frase seja negativa, vocês lembram disso? Você pode desligar o rádio. Eu não estou ouvindo. E no inglês a gente falamos to it, né? Não estou ouvindo o rádio. Esse to it seria o equivalente ao rádio, tá? I'm not listening to it. Não estou ouvindo esse rádio, tá? Listening. Lembrando que aqui a gente não pronuncia o T nesse verbo, tá, gente? Listening. Tá? Por causa de uma coisa que nós chamamos de silent letter. Nós, no português, chamamos isso de letra muda. Em inglês nós temos bastante também. No caso aqui do listen, é o T. Listen. O verbo a gente fala listen e com o ing, listening. Não digam listening, for God's sake, pelo amor de Deus. Não existe listening. Listening, listening, ok? Number 5. It is turning to rain. Start. It is starting to rain. Ok? It's starting to rain. Está começando a chover. 6. You are turning on a lot of noise. Verb make. Então, como fica make com ing? Você já viu, tem um e no final, a gente corta o e, tira o e, põe ing, simples assim. You are making a lot of noise. Você está fazendo muito barulho. Você ou vocês. O you pode ser tanto singular quanto plural, depende do contexto da situação ali, tá? Pessoal, basicamente era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Se tiver dúvida, mande abaixo, a gente tenta sanar aí todas as dúvidas. E caso tenha interesse aí em aulas, nos contatem aí alguma dúvida, algum comentário, mandem aí. Vou deixar depois o contato na descrição do vídeo, como eu mencionei anteriormente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bye bye for you, good luck. See you next week, next class. Bye bye.